Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, Sua Excelência. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores S. Ferraz, Tereza Berger, Edson Zanata, Raymond, Babá, Dr. Gilberto, Jorge Felipe, Dr. Carlos Eduardo, Jefferson Moura, Renato 5 e Paulo Messina, 11, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Edson Zanata, a convite. Encerra-se a sessão às 16h03. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Babá. Não estando presente, presente, Sua Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui abordar alguns temas, entre os quais o primeiro que eu me deparei no início dessa manhã, quando nós estávamos nessa luta de campanha eleitoral, né? Lá nos Correios de Benfica. E o que acontece é que uma empresa chamada Botafogo, infelizmente usando o nome do meu time, mas essa empresa Botafogo, ela simplesmente não está pagando o salário dos motoristas que dirigem aquelas carretas, que é a privatização do Correio, o início de privatização. Vocês imaginam? E o Correio pagou a empresa. E esses trabalhadores não estão recebendo seus salários. E aí a empresa tenta empurrá-los para que eles peçam demissão para não ter nenhum direito. Mas os trabalhadores não querem fazer isso, mas querem receber o dinheiro, o salário que essa empresa Botafogo está atacando o direito dos trabalhadores. Nós vamos ter que entrar com processo de Comissão de Direitos Humanos, na verdade na Justiça do Trabalho, para poder obrigar essa empresa a pagar o que ela deve aos trabalhadores que transportam dia a dia as encomendas do Correio. Um outro ponto que nós gostaríamos de abordar aqui é os legados, né, que se falam da Olimpíada, onde o primeiro legado do Eduardo Paz foi uma estrondosa vaia lá na Vila Olímpica, como o Temer já tinha sido vaiado e falou segundos para não ser mais vaiado. Mas o certo é que o país Brasil ampliou o número de medalhas, que é importante, mas a dívida fica com a gente. 40 bilhões de reais, daí a iniciativa privada diz que é 50% dela, 50% do governo federal, estadual e municipal, quando na verdade esses dados são falsos. Porque para implantar uma Olimpíada dessa, teve que deslocar toda a Guarda Nacional, toda a infraestrutura que foi, e isso não é contabilizado no preço. E além do que, entregam partes da cidade para que as empresas, as mesmas empresas que estão envolvidas com o Lava Jato, montem, né, um consórcio para dirigir o tal Porto Maravilha. Uma área de 4 milhões e 500... Não, isso é Copacabana. 4 milhões e 500 mil metros quadrados. Isso é toda Copacabana. E a área do Porto Maravilha, que foi entregue ao senhor Eduardo Paz na mão dessas empreiteiras, corresponde a 5 milhões de metros quadrados. E ali a limpeza urbana não é a Conlube que faz, é uma empresa terceirizada por eles, né?
o controle de toda aquela área, sem contar as pessoas que foram expulsas de suas casas, que na cidade inteira foram nada mais, nada menos do que 100 mil pessoas deslocadas, tanto lá da Vila Autódromo, de 530 famílias, só restaram 20 pela luta que eles travaram, onde lideranças como Dona Penha e outros companheiros, como Delmo, conseguiram ali manter pelo menos aquelas pessoas. Mas foi na cidade inteira. E isso são todos, nesse momento, muitos vivendo de aluguel social, lá num mundo distante de onde moravam, mas essas empresas controlam o Porto Maravilha. Para tudo, comércio, tudo o que for. Portanto, esse é um legado da Olimpíada, não é não? Para outro, foi justamente ali, ao redor da Vila Autódromo, para poder tirar a Vila Autódromo, que é a Vila Olímpica, que vai se transformar em condomínios de luxo, né, para aquela expansão da Barra da Tijuca, que foram entregues também, agora a empresas imobiliárias, mas também que empreiteiras que estão no controle desse processo, né, R$ 750 o metro quadrado. Quando ali naquela área, o metro quadrado pela própria indústria que trabalha na cidade inteira, correto? É 2.000 metros quadrados. Não sou eu que estou falando. É 2.000 metros quadrados para quem queira comprar alguma área ali. E simplesmente o senhor Eduardo Paes entrega para essas empresas uma área enorme da cidade a preços irrisórios. E a responsabilidade deles, isso é um legado, né, que eles falam. Essa situação, nós temos que entender que todas as cidades que promoveram Olimpíadas depois ficaram com a dívida, porque quem vai pagar essa dívida? As pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro, os trabalhadores do estado inteiro e dinheiro federal. Para vocês terem uma ideia, o governo do estado do Rio de Janeiro, que não pagou o salário dos trabalhadores que tiveram coragem de fazer greves, trabalhadores da educação, os professores, os técnicos, tá certo? Passaram uma greve durante 5 meses, por eles dizerem que não tem dinheiro, que não dá para dar aumento para os servidores públicos, deram em 2014, só 2019, deputado Paulo Pinheiro, 2019. É brincadeira. Esse mesmo governo que corta o salário dos grevistas é o mesmo que pega 9 respiradouros que era para ser destinado ao hospital lá de São Gonçalo, Hospital Estadual de São Gonçalo, 9 respiradouros para ajudar os doentes que precisam desses equipamentos, com a justificativa que não tinha dinheiro, porque o Estado tinha que destinar dinheiro para a Olimpíada. Esse é o legado. Cadê os respiradores lá do Hospital de São Gonçalo? Mas perguntem o lucro que esses empresários que montam todo esse espetáculo, o lucro que esses caras têm com uma Olimpíada dessa. Nós estamos colocando isso tudo porque no contexto que nós estamos vivenciando, nós não podemos aceitar que toda a política implementada pelos governos do PMDB de ataque aos trabalhadores, tanto a nível municipal, como a nível estadual, como a nível nacional, porque eles são aliados do Temer. O mesmo Temer que quer privatizar o Correio, que quer privatizar a BR Distribuidora, é o mesmo governo que quer aplicar uma reforma da Previdência, quando o cara de pau do Michel Temer, que parece aqueles garçons de filme de terror, só falta mesmo a toalha, o senhor Temer, que junto com essa burguesia corrupta, que ele também o quer implementar reforma na Previdência e reforma trabalhista, nada mais, nada menos de passar de 8 para 12 horas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Essa política que o Temer tenta implementar
que leva à privatização dos Correios como eles querem, mas também aqui no governo do Estado, eles estão com toda a política para privatizar a SEDAI. Vergonhosamente. Para entregar o filé mignon para algumas empresas, e deixar o restante de saneamento básico, implantação de rede de água, tudo na mão do Estado. É brincadeira. E isso com financiamento do BNDES. E a população tem que pagar tudo isso. Nós não podemos aceitar. E o Temer, da mesma forma que a Dilma, o TSE está colocando, estão envolvidos na sua campanha em denúncias de investimento de empreiteiras, como aconteceu aqui no governo do Estado, como aconteceu em vários estados, as empreiteiras, as famosas empreiteiras, tá certo? Que levam tudo, como a Odebrecht, que reforma, constrói todo aquele Maracanã, que era para a Copa do Mundo, que era para custar, já com preço elevado, 800 milhões, terminou em 1 bilhão e 200 milhões, para poder garantir as propinas, que a Odebrecht diz que tem, com o nome do próprio prefeito, que ele colocou naquela listagem da Odebrecht, eles colocaram como o nervosinho. Nada mais, nada menos que 20 milhões. E agora na campanha do seu candidato, o espancador de mulheres, Pedro Paulo, não é certo? Novamente, 2 milhões e 500 mil reais de quem? Das mesmas empresas que estão construindo no Porto Maravilha, que construíram o aquário, toda aquela velha política. E a população não aceita mais isso, está de saco cheio. Está de saco cheio da política como um todo. Tem que ficar claro. Isso nas ruas a gente percebe que as pessoas não querem receber papéis, e quando param para dialogar, mas estão cansados de verem governos corruptos, como do Sérgio Cabral, do Pezão, do Dornelles, do Eduardo Paes, e lá do Temer. Os trabalhadores vão preparar uma poderosa greve geral nesse país, para seguir o exemplo da Espanha, para colocar o Temer para fora, porque ele não tem moral para ser presidente desse país. E aí a unidade entre CUT, CTB, CGT, com lutas, todos os sindicatos, para proibirmos, impedirmos que eles privatizem o Correio, como o governo do Estado quer privatizar a SEDAI, como que eles querem privatizar a Petrobras, e por aí vão, atacando a Previdência, dizendo que os trabalhadores têm que trabalhar mais tempo, como na Europa. Olha o cara de pau. Aqui no Brasil, os trabalhadores começam a trabalhar aos 14 anos. Na Europa, depois de terminado o curso superior, que entram no mercado de trabalho. Correto? Querem comparar lá com o que nós vivemos hoje, mas o Temer se aposentou com 55 anos de idade, com uma aposentadoria de 35 mil reais. E o cara de pau ainda quer fazer reforma da Previdência para nos atacar? Quer fazer reforma trabalhista para nos atacar? Vai ter a resposta. E a resposta é a unidade da classe trabalhadora para impedir a privatização dos Correios e a provável greve dos Correios que acontecerá a partir do dia 14, para impedir a privatização e exigir aumento salarial digno, porque dinheiro para outras coisas há. E eu finalizo para dar um dado a vocês. Este ano, já o governo do Temer e da Dilma, mas este ano pagaram simplesmente, não é certo? 450 bilhões de reais de juros e amortização da dívida pública. E aí eles atacam os aposentados, dizendo que estão dando gastos, quando o gasto todo dos aposentados, que estão recebendo péssimos salários, que tiveram suas aposentadorias reduzidas, sabe quanto que é? 29 bilhões. Todo o serviço público federal que eles atacam para poder dizer que tem que privatizar tudo, é 50 bilhões. E para pagamento de juros e amortização da dívida é 450 bilhões. E não há saída para esse país que não seja colocar para fora o Temer, obviamente,
mas ao mesmo tempo obrigar que não se pague mais um centavo dessa dívida pública, que se faça auditoria da dívida e que se aplique o dinheiro na educação, na saúde, porque enquanto vai 47% para pagamento de juros e amortização da dívida nos últimos anos, vai 4% para a saúde, 4% para a educação e menos que 1% para saneamento básico, que é saúde também. E esses governos do Fernando Henrique para cá, passando pelos dois do Lula, passando pela Dilma e agora o do Temer, que quer continuar e que a classe trabalhadora não vai deixar, é obviamente para continuar esse país sendo comandado por banqueiros. Não à toa está o Henrique Meirelles, que o Lula colocou no Banco Central para ser ministro da Fazenda. Aliás, o Lula queria, no ano passado, que ele fosse ministro da Fazenda da Dilma. A Dilma não aceitou. Isso é a verdade dos fatos. Mas o que acontece é que ele é ministro da Fazenda do Temer. Tá certo? Para quê? Para aplicar a mesma política que vem sendo aplicada desses planos econômicos neoliberais. Desde lá do Collor, do Itamar e o Fernando Henrique, que criou aquela ilusão para a classe trabalhadora, tá certo? Do plano real. O que acontece é que eles privatizaram 70% das empresas estatais, entregaram patrimônio público a preço de nada, mas para o grande capital, eles têm dinheiro para isso. Tem que suspender isso, porque se é 450 bilhões de reais de juros e amortização e 29 bilhões de juros para os aposentados, tem que dobrar o salário dos aposentados para dar garantia de vida para essas pessoas que às vezes são garantias de vida de famílias. Os 50 bilhões. É a mesma forma que se faz aqui no Estado, onde tira-se dinheiro dos trabalhadores para poder o Estado se endividar com Olimpíadas e também com as isenções fiscais, que nada mais, nada menos foram 180 bilhões de reais do Sérgio Cabral para cá. Isso daria para pagar 5 anos de salário para todos os servidores públicos estaduais, incluindo o 13º e dando aumento real de salário. É isso aí mesmo. E aí eles dizem que não tem dinheiro. Itaipava e outras empresas mais, aquela cerveja, que quando você for tomar, você pô, estou tomando uma cerveja que tem isenção fiscal que eu estou pagando. Correto? 180 bilhões. Então, companheiros, não há saída, e a saída para nós é a luta. Obviamente, as disputas eleitorais que estão acontecendo, mas evidentemente a luta vai continuar. Como na Assembleia dos Correios, eles definiram ontem que vão esperar o governo se manifestar para impedir a privatização e aumento real de salário. Se não houver nenhuma proposta, dia 14 o Correio vai entrar em greve. Tá? Então fiquem sabendo disso. Portanto, nós aqui queremos aplaudir a decisão dos companheiros dos Correios e de todas as categorias que precisam, na verdade, entrar em luta, e os que entrarem em luta, como os professores da rede pública, os funcionários de educação, tá certo? Para poder garantir o que eles não vêm garantindo. Aumento salarial, melhoria nas escolas, tudo que se pode pensar em educação. E na saúde, aí tem o mestre Paulo Pinheiro que está ali, que sabe muito mais do que qualquer um dessa Câmara, o que é a saúde do Estado, do município e mesmo a nível nacional, porque é um estudioso, um médico estudioso. Nesse processo todo mundo sabe, né? O caos que está a saúde desse Estado e desse país. E é essa situação que nos remonta que nós não vamos deixar privatizar o Correio, nem a SEDAI, e ao mesmo tempo fazer uma poderosa campanha para derrubar o Temer. Fora Temer! É isso que os trabalhadores querem e vão conseguir. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereador Paulo Pinheiro. Espero vê-lo mais sentado nessa cadeira, especialmente no momento de comandar as votações da casa. Agora o companheiro Babá, assumindo a presidência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Espero também, Babá, te ver muitas vezes aí na presidência, comandando as votações na Câmara Municipal. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Essa semana, dois assuntos acho que estão chamando mais atenção
aqui no Rio de Janeiro, e eu quero tentar comentar um pouquinho, pelo menos, cada um dos dois, né? Primeiro, que ainda não, eu tratei poucas vezes disso aqui na tribuna, essa proposta de privatização do saneamento e do abastecimento de água no nosso estado. Tem aqui várias notícias publicadas na imprensa, né, de que o governo do Rio deu aval à concessão de saneamento, segundo o ministro Moreira Franco. A SEDAI continuaria com o tratamento da água e do esgoto e o fornecimento para empresas privadas que fariam o saneamento e o abastecimento das nossas residências, escritórios e etc. É interessante observar como as classes dominantes, o poder econômico e o poder político no Brasil atuam num grau de cinismo elevado, elevadíssimo. Nós vimos em 2013 nosso povo se revoltar contra o nosso sistema político, o nosso povo se revoltar contra as condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. E o que nós vimos acontecer de 2013 para cá é um aumento das propostas de ataque aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e de privatização dos serviços públicos. Então o povo quer educação e saúde pública acessível a todos e de melhor qualidade. Os governos querem acabar com os gastos mínimos para saúde e educação. A população quer e precisa que o saneamento básico atinja a toda a população, que o nosso esgoto seja 100% tratado e não apenas 30% tratado, como é o caso do nosso estado atualmente. Aí qual é a proposta que apresentam? A privatização do abastecimento. E isso na contramão de mais de 200 cidades do mundo, inclusive Paris e Buenos Aires, que privatizaram a água, o saneamento, o abastecimento nos anos 80 e nos anos 90. E agora, na última década, estão voltando atrás, estão reestatizando. Sabe por quê? Porque quando se privatiza o abastecimento, o saneamento, quem sai ganhando não é a população. Quem sai ganhando é quem compra essas empresas, quem conquista as concessões, que a partir do momento, né, que se apropriam desse patrimônio público, usam o patrimônio público para fazer o que é da natureza das empresas privadas, que é obter lucro. O que aconteceu em São Paulo, a partir da privatização da Sabesp, foi o que aconteceu no mundo inteiro com a privatização da água e do esgoto. São Paulo foi ao limite de uma crise de abastecimento, enquanto a Sabesp batia todos os recordes nacionais de distribuição de dividendos para os seus acionistas. Recordes não só da quantidade de dividendos distribuídos, mas do prazo de distribuição de dividendos, distribuído num prazo muito inferior ao normalmente praticado pela iniciativa privada. Ou seja, a partir do momento em que a Sabesp foi privatizada, a principal preocupação da empresa passou a ser dar lucro para os seus acionistas. E lucro retirado dos recursos que deveriam ter sido investidos para garantir o abastecimento do cidadão e da cidadã da cidade de São Paulo. Então nós, da cidade do Rio de Janeiro e de todo o estado do Rio de Janeiro, temos que nos insurgir contra a privatização da SEDAI, da água e do esgoto do nosso estado. Temos que tratar os que tentarem privatizar
a água e esgoto como verdadeiros ladrões que querem roubar nossa carteira, porque é exatamente isso que querem fazer. Não existe essa conversa de que a privatização vai atrair investimentos privados, é conversa fiada. Inclusive a gente já viu o quanto isso é mentiroso. Por exemplo, quando a gente vê que os investimentos no metrô são públicos, não são privados. Os investimentos da Rede Ferroviária Federal, da Supervia, são públicos, não são privados. Quem gasta o dinheiro para construir novas linhas, para construir novas estações, para comprar carros novos para o metrô e para os trens, continua sendo o poder público. As barcas, a mesma coisa. Na hora de embolsar o dinheiro, as empresas concessionárias embolsam o dinheiro. Mas na hora de gastar, gastam apenas com a manutenção. Os investimentos continuam públicos. E agora querem fazer a mesma coisa com o abastecimento de água e de esgoto da nossa cidade, para fazer com que o Rio de Janeiro comece a caminhar, assim como São Paulo caminhou, para o colapso hídrico, em função do desvio dos investimentos para garantia do lucro dos acionistas. O povo do Rio de Janeiro não pode permitir a privatização da água e esgoto. Temos que, inclusive, reverter o que já foi privatizado e impedir que a privatização avance. É a nossa vida que está em jogo. Sem água não há vida. Sem saneamento básico não há condições de se sustentar a vida numa cidade. Isso não pode estar submetido à lógica do lucro de meia dúzia de empresários que vão colocar o dinheiro dos investimentos no bolso. Então esse é um apelo que eu faço ao povo do Rio de Janeiro. Reaja! Não permita que nos roubem a água e esgoto do nosso estado. Nós precisamos, ao contrário, precisamos que a SEDAI se torne uma empresa mais pública, mais transparente, e que a população possa influenciar nos rumos das atividades da empresa, e que a população seja informada sobre os gastos, sobre os investimentos da empresa. Então, contra a privatização da água e do esgoto na nossa cidade, e que a SEDAI se transforme numa empresa ainda mais pública. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Companheiros, eu me esqueci de abordar um tema importantíssimo. Porque da mesma forma que Eduardo Paes fez o que fez com a Vila Autódromo, que eles tinham ganho aquilo ali há 35 anos, quase 40 anos atrás, que eles foram deslocados para lá. Eu sou da Vila Autódromo. E lá construíram suas vidas, lá construíram suas casas, inclusive saneamento, esgoto, foram construídos por eles. Aí veio Eduardo Paes e a Olimpíada e os devorou. Devorou a Vila Autódromo, destruiu a Vila Autódromo, ficaram apenas 20 companheiros, como eu já falei anteriormente. Agora, é uma situação também muito grave, e que nós queremos denunciar aqui, que a sociedade vai dar uma resposta incisiva a quem quer retirar lá do Horto 590 famílias, que são inclusive, muitas delas herdeiros de trabalhadores que foram colocados para ali do século passado, para poder plantar tudo aquilo que há ali no Horto. Portanto, essas famílias moram há muito tempo. E agora vem o TCU, por reclamação da burguesia em volta, não é certo? E diz que dentro de espaço de 90 dias, vão fazer a mesma coisa que Eduardo Paes fez com quem morava aí em volta do Porto Maravilha ou em volta da BRT, em toda a cidade, como a Vila Autódromo lá da Vila Olímpica,
correto? Agora querem tirar o horto com o velho discurso de dizer que aqueles trabalhadores estão afetando o meio ambiente. Pelo contrário, quem vai lá dentro do horto percebe que toda aquela área, que são casas construídas de muito tempo. Lá na Vila Autódromo, o Brizola deu 99 anos para aquelas pessoas ficassem ali, era eterno aquilo ali. Mas o Pezão, o Sérgio Cabral, essa turma toda e Eduardo Paes, não quiseram saber disso aí. Colocaram para fora essas pessoas. No caso da Vila Autódromo. Lá no Horto, vai ter uma resposta muito forte. Sábado vai ter uma assembleia, lá no Horto, com moradores, com os trabalhadores do Horto, que moram ali durante mais de 100 anos, para proteger as suas vidas, para proteger as suas casas, para impedir que se faça qualquer remoção lá do Horto. Isso é um aviso da sociedade que mora lá no Horto e de todos os moradores que moram na cidade, sociedade que está aí acompanhando todo esse processo. Correto? É esse recado que os trabalhadores lá do Horto estão mandando para prefeitos, governos estaduais. Quem vai fornecer? A polícia. Quem vai fornecer isso aí? O Dornelles? O Pezão, que está doente, mas está mandando junto com ele? Quem vai? Porque da mesma forma que, infelizmente, a Guarda Municipal é usada aqui no centro para perseguir camelôs que estão ali trabalhando, porque não tem emprego, e isso com armas até, correto? Que o que eles querem, na verdade, em última instância, é poder perseguir quem quer trabalhar. Então, essa situação de respeito que o senhor Dornelles tem que saber que qualquer ação da polícia militar para tentar remover aqueles trabalhadores e trabalhadoras e crianças lá do Horto vai ter uma forte resposta da sociedade, vai ter uma forte resposta dos milhares de moradores que moram naquelas 590 casas. É isso? Portanto, não pense que vai ser um passeio, que não vai ser, porque eles dão prazo, dão uns prazos aí na imprensa, 700, por que eles não dão um prazo à Rede Globo para tirar de lá, sair de lá? Deveriam dar, né? Não está lá? Por que não? Porque na verdade é uma burguesia que vive ali em volta, que não quer trabalhador em volta de si, não quer, uma discriminação de classe, da elite, em volta, com conivências de governos estaduais, federais e do Tribunal de Contas, que quer, na verdade, dar a ordem para tirar aqueles trabalhadores. Eu gostaria de saber quem tomou essa decisão para passar uma semana lá morando com aqueles trabalhadores. E garanto que não seriam atacados, é para eles viverem lá, para saber que as pessoas vivem em paz, tranquilas, com suas famílias numa área, e que a burguesia os quer tirar de lá, mas não vão tirar, porque vai ter uma resposta muito forte. Eu estou falando isso aí porque é o que os trabalhadores lá do Horto estão dizendo. Então, companheiros e companheiras, nós fiz questão de fazer essa intervenção aqui, porque há pouco eu falei de outros assuntos, e agradecer a vocês, mas pedindo ao mesmo tempo que vocês saibam que a população que vive no Horto precisa do apoio de vocês, de estudantes, de trabalhadores, de todos, que possam se mover para não permitir que esse ataque se faça aos moradores que vivem há muitos e muitos anos ali no Horto. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada.
Com a palavra franqueada, vereador César Maia. Senhora, agradeço o som, está magnífico. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiro, uma justificativa. Eu, durante todo o mandato, como quase uma tradição, todo dia chegava aqui antes das 2h e abria aqui e vinha discursar. Agora, com a campanha eleitoral aberta, eu inverti a minha programação. Eu de manhã vou à rua, hoje eu fui à Vila Isabel, fiz ali uma caminhada, umas 2 horas mais ou menos, ontem fui ao Meia, fui a Tijuca, enfim, e vou para casa. E fico em casa aguardando a comunicação do Bruno Casuíro. A sessão caiu, eu fico em casa e toco minha vida. A sessão abriu, eu venho para cá. Então eu inverti e eu chego aqui para as 4 horas, quando a sessão estiver aberta, como é o caso de hoje. Fiquei até muito satisfeito quando o Bruno mandou o seu WhatsApp dizendo que a sessão tinha aberto. Não sei se vai haver votação, não sei, mas pela alegria do vereador Messina, eu acho que vai haver votação. Está pronto para votar, mas comecei a campanha passada a Olimpíada. Durante a Olimpíada era impossível. Muito obrigado. E todo dia eu faço uma caminhada das 10 ao 12h30, 1h, e sexta, sábado e domingo eu fico mais à vontade na parte da tarde, em função de não haver plenário, que é a minha, que é a nossa obrigação. Olha, vereadora, presidente, eu faço campanha há muitos anos, eu tenho 71 anos, e faço campanha para os outros e para mim, bota aí, sei lá, 50 anos, 40 e tantos anos. Eu nunca vi a rua tão vazia como tenho visto, mas completamente vazia. Como eu vou para os corredores ali, para Sans Penha, só tinha eu ali com o meu, eu não levo grupo não, com o meu cartãozinho, entregando meu cartão, na Dias da Cruz, hoje na 28 de setembro, nada, não há campanha. E como eu tenho um tipo de abordagem suave, eu peço licença às pessoas para entregar o cartão, eu quero me apresentar, eu me chamo César Maia, mas já te conheço, claro que sim, foi prefeito e tal. Como está, meu líder? Mas, porque eu quero entregar o cartão, mas abrindo espaço para a pessoa dialogar, para a pessoa conversar. Eu confesso que 2 coisas, nessa segunda, terça, quarta-feira, estou falando aí de eu entregar quantos cartões? Lá uns 300, 350, 400, portanto 300 mãos apertadas. Eu não ouvi uma pessoa sequer tratar de eleição, de prefeito. Ninguém falou o nome prefeito. Hoje uma senhora disse, olha, César Maia, eu sou sua eleitora há tantos anos e tal, e quem que você vai votar para prefeito? E eu disse, olha, eu sou candidato independente. Tem candidatura para prefeito? Não, tem sim. Não, eu sou independente e tal. O que a senhora... eu não sei, não faço a menor ideia. Em geral, o Bruno tem me acompanhado de manhã, o André Duarte, o Breno, a Cecília, nada, zero. Não há nenhum tipo de envolvimento na campanha eleitoral. Curiosamente, os bairros que eu fui, de segunda, terça e quarta, não são bairros da Zona Sul nem da Barra da Tijuca. Mesma coisa em relação à Olimpíada. Ninguém comenta, ninguém fala, ninguém diz. É como se tivesse sido um grande, extraordinário evento, mas que gerou toda aquela sinergia na Zona Sul do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, pelo menos nessas 3 áreas, nada. Vi, isso sim.
muita reclamação do comércio. O comércio, não sei de onde o prefeito tirou aqueles números que ele apresentou ontem, na Zona Norte, não sei o que, cresceu não sei quantos por cento, porque 100%, ele falou bares e restaurantes. Bem, mas 100% das lojas que eu entrei e conversei, enfim, com o responsável, com as vendedoras, com os vendedores, todos acusaram uma enorme queda das vendas durante a Olimpíada. Eu falo de Tijuca, mas para Sãs Penha, eu falo do Meier, Dias da Cruz, que eu andei, enfim, um corredor grande ali, e hoje de Vila Isabel. Vila Isabel, eu vim mais da metade da 28 de setembro, e perguntando aos lojistas, como é que está, o que aconteceu? Nada, nada, muita gente reclamando, inclusive os comerciários reclamando de uma coisa interessante, é que não houve para nós feriado. E não havendo para nós feriado, nós tivemos que vir aqui trabalhar e não fazer nada, nada. Nem um feriadozinho para a gente poder ir lá na Olimpíada, como se a Olimpíada fosse outro país. Para a gente ir lá na Olimpíada, para participar, ir na praia, ver aquela movimentação, nada. Então, quando eu abro, leio, vejo ontem a apresentação no RJTV da pesquisa do IBOPE, e quando hoje, agora a TV Globo e o IBOPE dão um detalhe da pesquisa de ontem, com os cruzamentos, ela completa com outras perguntas que não apareceram no RJTV, aí se entende, com essa falta de ruído das ruas, se entende as razões daqueles resultados. Hoje, por exemplo, apareceu a avaliação do presidente Temer. 12% de ótimo mais bom. 42% de ruim mais péssimo. Ontem, foi do prefeito Eduardo Paes, eles fizeram a pesquisa, claro que certamente, do ponto de vista técnico, não podiam ter feito, fizeram a pesquisa dia 22, 23, 24, fizeram a pesquisa no final de semana e segunda-feira da Olimpíada, ou seja, no auge da Olimpíada. Se esperava que a avaliação do prefeito Eduardo Paes ia crescer muito, se pensava que o seu candidato, enfim, cresceria, teria um impacto do evento. Nada, rigorosamente nada. O Eduardo teve uma melhoriazinha, teve 27% de ótimo mais bom, 32% de ruim mais péssimo. A pesquisa de 50 dias atrás dava ele, em vez de 27, 24, em vez de 32, 36, 37. Então, de um negativo, comparando um número com o outro, de 5%, de 10%, veio para 5%. Nenhum Brastemp nisso. E o próprio Pedro Paulo, que tinha tido 4% há 50 dias atrás, numa ampla pesquisa que foi feita, inclusive pelo próprio partido dele, ele tinha tido 4%, agora foi 6%, foi uma oscilação muito pequena para o volume de informação, de mobilização, através, principalmente, do Sistema Globo, que, aliás, fez uma cobertura muito bem feita. Eu, em casa, acompanhei bem a Olimpíada, queria ver porque a cobertura de televisão direta é da NBC. A NBC que é contratada, que pagou para o Comitê Olímpico Internacional para fazer a transmissão. Isso, e os comentaristas, locutores da TV Globo repetiam a exaustão. As câmeras da Globo entravam em detalhes, mas a cobertura é feita por eles. Tinha interesse em ver a NBC, talvez a mais importante emissora de televisão dos Estados Unidos, fazendo uma cobertura de um evento como esse. É claro que a cobertura sempre ela deu, em função dos horários escolhidos, ela deve ter prejudicado a audiência na Europa. Porque quando um evento, um jogo, uma disputa
Você vê que atletismo, para valer, entrava às 10 horas da noite. Mesma coisa, o vôlei de praia, vôlei de quadra, basquete. Bem, na Europa é 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas da manhã. Mas nos Estados Unidos é o contrário. Você começa às 10 horas da noite, lá 9 horas, e se for para a costa oeste, estamos falando de 7 horas da noite. Portanto, o horário montado pelo COI e pela NBC foi um horário para a audiência, o público norte-americano. Eu também achei um espetáculo notável, nenhuma restrição, era previsível isso. Nas pré-análises que eu fazia, que escrevia no meus blogs, eu dizia, o evento esportivo não será imaculado. Eu já vivi isso. O evento esportivo ele tem uma rígida coordenação do COI e uma rígida coordenação das federações internacionais. Então, não havia como não sair tão bom quanto saiu. A performance esportiva do Brasil foi pífia, porque quando uma cidade, um país é sede, ele tem uma série de vantagens. A vantagem do habitat, a vantagem do clima, a vantagem de poder estar se preparando para o evento meses antes. Outras equipes chegam na semana do evento. Eu fui receber neto meu que estava vindo do exterior e as delegações chegando, chegando 2 dias antes, 3 dias antes, portanto, é uma vantagem muito grande. Por isso que numa série de Olimpíadas, o fato de ser sede dá uma vantagem média de 13 medalhas. O Brasil teve um ganho de 2 medalhas sobre Londres, 17 para 19. E assim mesmo, com 2 medalhas que, enfim, 2 medalhas que não foram a vitória, foi a vitória em função de desclassificação. Foi o caso da maratona aquática e foi o caso mesmo do nosso herói de canoagem, que ele vai perdendo para a Espanha, ele senta na canoa e empurra a canoa com o pé. Aí que ele fez o empate nos centésimos e teve uma vitória nos milésimos. Parabéns a ele. Eu fiquei impressionado, principalmente quando ele correu solo 100 metros, impressionante, né? A robustez dele, a garra dele, enfim, foi um herói, teve suas 3 medalhas, nunca antes um atleta brasileiro tinha tido essas 3 medalhas. Enfim, acho que o COB devia ser cobrado pelo resultado pífio. Recebeu muito dinheiro, não preparou atletas convenientemente. Imagine o que é você... Qual é o esporte básico de Jogos Olímpicos? É o atletismo. É daí que começa a maratona, o lançamento de lança na guerra, aí vira lançamento de dardo, o lançamento de peso, que, enfim, são aqueles elementos da guerra na época, de 2.000 anos atrás, 3.000, até 1.000 anos atrás, é que vão gerando as modalidades da modalidade central, que é o atletismo. Quantas medalhas o Brasil alcançou no atletismo? Nenhuma. A natação, que é agregada depois, que no início que eu estou falando na época da maratona, era natação em mar, né, os nadadores que iam buscar uma coisa, que saltavam dos navios em guerra, etc. Quantas medalhas nós tivemos em natação? Nenhuma. Nenhuma. As nossas medalhas pelo obra arte dos nossos atletas foram em modalidades adicionadas, o que não tira o mérito, ao contrário, aumenta o mérito dos nossos atletas. Mas que a lei PIVA? E a lei PIVA? Acho que o COB devia, a Câmara de Deputados, Senado, não sei, deviam fazer ali uma CPI técnica, não é cobrar
se roubou, se deixou de roubar, se desviou dinheiro, se não desviou dinheiro, não. Uma CPI técnica, simplesmente é verificar de que maneira que esses recursos foram aplicados e de que maneira que os resultados não corresponderam a esses recursos. Hoje, o presidente do COB, o senhor Nussmann, vai ter uma eleição, ele já é presidente do COB há uns 20 anos, 21 anos. Hoje ele conseguiu uma liminar, eu diria, efeito Maduro, efeito Daniel Ortega. Ele conseguiu uma liminar proibindo a candidatura dos adversários dele a presidente do COB. Hoje. Tem informações novas aqui, que o meu... Então, é isso que ele está dizendo. Hoje que conseguiu. E, finalmente, aquilo que me estarreceu. Nós, Rio de Janeiro, foi sede da Olimpíada, desde o momento que a decisão foi tomada na minha sala pelo senhor João Avelante e o senhor Roberto Marinho. Eu nem pensava, nem passava pela minha cabeça isso, até a votação. Quem leu ontem a coluna do Juca Kfouri sabe que o mérito amplo da nossa vitória se deve ao senhor João Avelante. Vergonhosamente, os locutores do Sistema Globo não citavam João Avelange, não citavam Estádio Olímpico João Avelange, era Engenhão. Vergonhosamente. Porque ele já com 90 anos, lá o genro dele fez aquela atrapalhada, os desvios e tal. Que um homem como João Avelange? E por isso, senhora presidente, eu acho que essa casa que negou a mudança do nome do Engenhão de João Avelange, o estádio Newton Santos é o estádio de futebol, não é o complexo olímpico. Negou, essa casa negou. Eu encaminhei contra a proposta de mudar inteiramente o nome do complexo. Não mudou. Por isso, senhora presidente, eu gostaria de, eu diria até tristemente, porque é como se o responsável leia uma coluna do Juca Kfouri de ontem, na Folha de São Paulo, né? Quando João Avelange sai, depois que o Rio, o último discurso do João Avelange é apoteótico. Ele fala o Samaranch por Madrid e fala ele pelo Rio de Janeiro. E ele disse: quero convidar as senhoras e os senhores a estarem presentes nos 100 anos da minha vida, que serão realizados durante a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Completou os 100 anos, faleceu, infelizmente, antes da Olimpíada se completar. E por isso, senhora presidente, eu pediria 1 minuto de silêncio em memória do doutor João Avelange, de tudo que ele fez pelo esporte e pelo nosso Rio de Janeiro. A presidência acolhe a solicitação do nobre vereador Cesar Maia. Obrigado, senhora presidente.
Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do vereador Rogério Rocal, que requer, na forma regimental, a retirada da pauta ordem do dia do projeto de lei 943/2011, de sua autoria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa-se a ordem do dia pela ordem do vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente, caros colegas. Quero, na verdade, me justificar e, ao mesmo tempo, fazer um pedido, né, ao vereador Renato Moura, nosso colega aqui na Câmara, a quem eu tenho muito apreço e respeito. Desde que o antigo gestor da APA da APA da Babilônia, São João e Leme, que foi o Celso Júnior, na época do Partido Verde ainda, o Celso fez um pedido para que nós fizéssemos um projeto, enfim, fez todo um parecer contrário à expansão do teleférico, e aquilo ali era um pedido de socorro, né, na verdade, para que a Companhia Aérea Pão de Açúcar não fizesse a expansão até o Morro da Babilônia, ameaçando até o Forte Duque de Caxias, que é um patrimônio histórico, cultural, e a descida ali na Praça do Leme, que acabaria também prejudicando toda a questão de não só urbanística, mas social na vida do morador daquela área. E o Celso tinha dado essa ideia, esse pedido de socorro, e nós fizemos, em resposta, alguns anos atrás, um projeto de lei impedindo a expansão do teleférico. Enfim, houve embates aqui na Câmara durante muito tempo, até que os moradores, se uniram e a gente conseguiu sensibilizar a maior parte da Câmara, e o projeto foi aprovado, e o prefeito Eduardo Paes sancionou a lei. Hoje é lei, para sempre está impedido ali. Desde lá para cá, a gente, lembrando ao vereador Renato Moura, acho que essa explicação é até importante dar, a gente conquistou a confiança dos moradores do Leme e daquela área, principalmente pela atuação, e novamente surge uma demanda aí, vereador Renato Moura, mais relacionada a um projeto de lei que Vossa Excelência apresentou, que permitia música amplificada em todos os quiosques da Orla. A preocupação dos moradores é que, principalmente, não só a questão da potência, mas a questão também do horário, até meia-noite, né? Os prédios são muito próximos dos quiosques, o que atrapalharia até a qualidade de vida deles ali e tudo. Como eu acho que é um projeto que carece de discussão, nós pegamos algumas emendas, como ele está na ordem do dia e é um período complicado, até para que a gente possa, um dia a sessão cai, outro dia não cai, é um período complicado de se votar isso com uma casa até relativamente esvaziada. Tomei a liberdade aqui de pedir a alguns colegas que compreenderam um apelo, e a gente apresentou uma emenda. A emenda vai fazer a retirada de pauta do projeto e a volta dele às comissões, até que a gente possa, enfim, discutir. Queria até sugerir, pela Comissão de Educação e Cultura, a Comissão de Educação e Cultura que nós presidimos, onde é o âmbito também, junto com a Comissão de Meio Ambiente, o âmbito correto, principalmente de discussão desse projeto, que a gente possa levar essa matéria à pauta depois dessa discussão, né? Não só a questão cultural dos quiosques, mas principalmente a questão da qualidade de vida dos moradores. Queria que o vereador compreendesse o apreço que eu tenho por ele, mas a gente tem quando você cativa, não querendo soar clichê, mas enfim, citando o Pequeno Príncipe, você se torna eternamente responsável pelo que você cativa. E a gente cativou e foi cativado também pela essa confiança dos moradores da região, por mais que a nossa tema, né, seja essencialmente educação e cultura, mas a gente sente essa obrigação, e por isso a gente fez essa apresentação dessa emenda, para que a gente ganhe tempo de discutir. Eu agradeço a compreensão, não só dele, quanto dos colegas que assinaram. Presidente, eu queria solicitar também, por favor, a verificação de quórum, tendo em vista o que eu acabei de dizer, que, enfim, a gente tem essa dúvida em relação à quantidade de vereadores presentes para dar prosseguimento à sessão. Obrigado. A presidência solicita aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas
Vou proceder à verificação de quórum. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 5 senhores vereadores. Segunda bancada. 1, 2 senhores vereadores. Terceira bancada. 1, 2 senhores vereadores. Quarta bancada. 1, 2 senhores vereadores. Mais o vereador Átila. 3 senhores vereadores. Mesa, 1 senhor vereador. Total de 13 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.